Bom, o Santos pode perder até por 2 gols de diferença, que garante vaga na final da Copa do Brasil. E para falar mais sobre o Peixe, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Você acha que o São Paulo consegue operar esse verdadeiro milagre na Vila Belmiro, Juan? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Olha, para o São Paulo está complicado, viu, Irineu? Eu estava lendo uma reportagem hoje que a última vez que o São Paulo, na Vila Belmiro, ganhou do Santos por mais de 2 gols de diferença, o Pelé estava em campo. Foi em 57, um 6-2 para o São Paulo no Campeonato Paulista. Então você imagina como é que não está a cabeça do técnico Dorival e dos demais jogadores. Uma missão bem complicada para o Santos. O Santos esse ano já perdeu por 3-1 na Vila para o Grêmio, ainda o Marcelo Fernandes era o treinador, mas desde que o Dorival Júnior chegou aí a 13 jogos, 13 vitórias seguidas na Vila Belmiro, está bem complicado o papel do São Paulo, principalmente que o Santos tem jogado muito bem na Vila, então vai ser um milagre mesmo se isso acontecer, né? Eu acho que se isso acontecer, os torcedores do São Paulo mudam o rumo mais da recente vida. também, o São Paulo não conseguiu vencer o Santos, né? Não, tem vencido o Santos. Aliás, o São Paulo não vence fora de casa um clássico desde 2009, foi um 5-1 contra o Corinthians. Então, assim, tá difícil para o São Paulo também sair de casa e conquistar um resultado como esse, não só com o Santos, como com qualquer outro clássico. O Santos fez um resultado excelente lá no Morumbi, viu, Irineu? Uma partida em que o São Paulo sufocou o Santos, sufocou mesmo. O Santos, em certos momentos, o São Paulo estava com todos os jogadores, incluindo os 2 zagueiros, no campo do adversário, no campo do Santos. E com esse gol aí, o Gabigol se tornou artilheiro da Copa do Brasil numa única temporada, né? Pois é, na verdade... Superou, inclusive, o Neymar, né? Numa temporada e ele está com 14 gols em Copas do Brasil contra 13 do Neymar, vai se firmando aí como um artilheiro. Aliás, um dado interessante, né, Irineu? Antes do Dorival Júnior chegar, ele tinha marcado 4 gols 4 gols na temporada. Com a chegada do Dorival, ele marcou 14. 7 só na Copa do Brasil, né? 7 só na Copa do Brasil. Então, assim, vale destacar demais o trabalho do Dorival, como ele recuperou esses atletas do Santos, incluindo o Gabigol, que ele teve só essa chance ontem no primeiro tempo. O Santos teve uma chegada ao ataque no primeiro tempo contra o São Paulo, e o Gabigol com uma frieza de craque mesmo, marcou um gol em cima do Rogério Ceni, que tem suas qualidades, tem toda a sua história, jogava em sua casa, e o Gabigol foi lá com todo o mérito. Aliás, um belo passe do Daniel Guedes, com todo o mérito, marcou um golaço e colocou o Santos na frente numa partida que até então, nesses 15 minutos, o gol foi aos 15, esses 15 minutos, um sufoco danado. Depois do gol, o São Paulo continuou no sufoco e acabou até empatando com o 4. Foi o primeiro ataque do Santos e o Santos acabou primeiro fazendo e único no tempo. Eu até acredito, Irineu, que nesse jogo, no intervalo, o Dorival deve ter dado uma bronca danada no time e falou, vamos pra cima! Aí o Santos foi pra cima, marcou 2 gols em 4 minutos e depois administrou. Em 5 minutos estava 3 já, né? Pois é, mas acabou... Agora, você acha que o Dorival Júnior tem que poupar titulares para o próximo compromisso, que é contra o Figueirense, às 6h30 em Santa Catarina, né, o jogo, pelo Brasileirão? Olha, Irineu, eu acredito que se é para poupar, é para deixar em Santos, nem levar para essa viagem desgastante. O Santos tem essa missão difícil também de permanecer ali na 4ª posição no Brasileirão, tudo pode acontecer, a gente sabe que o futebol é complicado, então precisa dessa vitória no Sul. Mas foi uma partida muito pesada para o Santos no Morumbi. Agora, não cria um dilema aí também, Juan, não é? Que, por exemplo, o Santos pode ser campeão da Copa do Brasil e vai para a Libertadores. Vai para a Libertadores. Mas também pode perder. Exatamente. E não vai para a Libertadores. Exatamente. Por outro lado, é o 4º colocado ainda, aí se poupa no Campeonato Brasileiro. E esse 4º lugar também dá uma vaga para a Libertadores, quer dizer... Não, entre a cruz e a espada, como a gente costuma dizer. É bem complicado. É que esse jogo em especial, não estou nem falando do jogo de quarta-feira, o próximo, o pós-jogo Figueirense. Esse jogo foi muito desgastante. E você coloca ainda nas costas dos jogadores o peso da viagem para o Sul, é complicado. Esse é o momento de funcionar o departamento de fisiologia, físico do Santos e ver quem realmente vai conseguir se recuperar para essa partida no Sul. Quem não conseguir, que permaneça aqui, que permaneça até concentrado no CT Pelé, descansando, mas tem que se pensar direitinho, porque o campo estava muito pesado no Morumbi, os jogadores, o gramado aguentou bem ainda o primeiro tempo, mas no segundo tempo criou poça d'água, ficou complicado. Mas a quantidade de água que caiu também, foi um jogo verdadeiro complicado. Dilúvio. Né? Muito desgastante. Dorival até chegou a poupar o Ricardo Oliveira no fim da partida, chegou a tirar o próprio Gabigol, que vem de lesão, não colocou o Giovani em campo, acho que pensando nisso, no peso que era, o Gustavo Henrique. Eu acho que tem que pensar em poupar os jogadores que a comissão técnica perceber que não vão aguentar. Bom, o técnico Dunga convocou a seleção hoje, né, Juan, para dar continuidade aí aos jogos da eliminatória. Os jogadores do Santos
foram mais uma vez convocados? Seria bobo ele se não convocasse Ricardo Oliveira. Até no off ali do Moura, do Marcelo Moura, tá lá dizendo que ele é o maior artilheiro do Brasil. Esse ano ninguém marcou mais gols que ele. Ele foi titular na seleção brasileira, mudou tudo. A seleção brasileira jogou muito melhor contra a Venezuela do que havia jogado contra o Chile. Tá lá o Ricardo Oliveira convocado, o Lucas Lima. E para aí os santistas que gostam muito de falar dos ex-santistas, o Danilo foi convocado, volta, que se recuperou de lesão, ele que hoje está no Real Madrid, voltou para a seleção brasileira, o Daniel Alves é outro lateral direito, e o Neymar também está de volta, cumpriu aquela suspensão da Copa América, também foi convocado. Fica essa expectativa do torcedor santista que quer ver na seleção brasileira Neymar e Ricardo Oliveira jogando juntos. E mais uma informação interessante, o Cássio volta à seleção após 2 anos, foi convocado, mas não era o corintiano que merecia ser convocado, né, Irineu? O Jadson vem fazendo muito mais. É verdade. E se você vê que está na lista do Dunga, aliás, a lista completa no Santa Portal, é só entrar lá e acessar. Nessa lista está o Oscar, poderia muito bem estar o Jadson no lugar do Oscar. E ele também, na volta do Neymar, escolheu tirar o Lucas, aquele que era do São Paulo, que hoje está na França, no PSG, permaneceu com o Hulk. Acho que também era uma convocação que o Hulk não precisava Ele não vai abrir mão. Oscar e Hulk. Pois é. Ele lamento não vai abrir, te informar. Mas deveria. Só da agenda aqui dos jogos, Juan. Argentina, dia 12 de novembro, em Buenos Aires. E Peru, dia 17, jogando em Salvador, na Bahia. Pois é. Falar um pouquinho da outra semifinal também da Copa do Brasil. O Fluminense saiu na frente do Palmeiras, no Rio de Janeiro. A equipe carioca venceu por 2-1. O Fluminense abriu 2-0 no primeiro tempo com Marcos Júnior e Gum. E parecia estar bem encaminhado, mas o Palmeiras tinha o experiente Zé Roberto em campo, que sofreu um pênalti e converteu. O jogo de volta é na próxima quarta-feira, às 10 da noite, na Arena Palmeiras. Qualquer empate coloca o Fluminense na final da Copa do Brasil. Uma vitória simples por 1-0 classifica a equipe paulista para a sua 4ª decisão da competição. Vamos agora de Campeonato Paulista da 2ª Divisão, já eliminado. O Jabaquara encerra sua participação na competição nesse domingo às 10 da manhã contra a Cisense na Caneleira. 2 garrafas PETs de qualquer tipo valem o ingresso e vale também o torcedor ir lá prestigiar o Jabaquara pela campanha, né, Juan? Pois é, Irineu, ignorando essa segunda fase que foi bem complicada, embora o Jabaquara tenha demonstrado uma reação nas últimas partidas com esses empates fora de casa, mas a primeira fase do Jabaquara foi muito boa, o trabalho do Excel realmente merece méritos, merece destaque, merece o apoio da torcida. A torcida tem que ir mesmo para enaltecer. A gente tem que também perder um pouco essa cultura de só admirar quem vence, né? Fez uma grande campanha, o Jabaquara está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, está tentando se reestruturar e fez uma campanha que merece mesmo que o torcedor vá lá, aplauda, conheça melhor os jogadores também, que esse ano defenderam o Jabaquara tão bem. E claro, né, que já comece aí a preparação para o ano que vem. O Jabaquara chegou muito perto. Aliás, a Portuguesa ano passado, que quase conseguiu acesso, não chegou tão perto como o Jabaquara chegou esse ano. O Jabaquara esteve muito próximo de subir de divisão. Não conseguiu, a Portuguesa também parou pelo meio do caminho, mas vale lá, dar o apoio, mostrar mesmo que a torcida está junto. E o ano que vem, quem sabe, o Jabaquara não consegue melhorar ainda mais esse time, fazer um trabalho melhor e conquistar aí o acesso para a A3, né? Bom, de qualquer maneira, o VT desse jogo você acompanha aqui na Santa Cecília TV no próprio domingo a partir da 1 da tarde. Juan, boa noite, obrigado, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional.